Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 39º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música. Vou fazer, como sempre, a apresentação de 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E se no último vídeo fiz a apresentação de 5 álbuns, todos da década de 70, hoje resolvi fazer também uma coisa parecida e, portanto, os 5 álbuns que irei apresentar hoje serão todos álbuns de estreia. Não será de todo o meu top 5 de álbuns de estreia, porque eu já apresentei aqui vários álbuns de estreia que eu considero muito bons, muitos deles até melhores do que estes que vou apresentar aqui hoje, mas estes aqui ainda não foram apresentados e serão apresentados aqui hoje. E digo isto porque o meu amigo Miguel Monteiro estava-me a sugerir alguns álbuns de estreia, mas alguns deles eu até já tinha apresentado aqui nos vídeos e disse, não vou repetir álbuns, portanto, talvez mais para a frente faça um vídeo especial em que apresento o meu top 20, o meu top 25 de álbuns de estreia de sempre. Aí sim serão os meus álbuns de estreia preferidos de sempre. Irei fazer o meu top de sempre. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje de álbuns de estreia. Começa aqui logo em grande, com um grande senhor da música, dispensa apresentações. Portanto, primeira recomendação de hoje, o Leonard Cohen, com o seu álbum de estreia de 1967, Songs of Leonard Cohen. E assim, o Leonard Cohen dispensa apresentações, é um senhor na história da música, um senhor mesmo. Ele começou logo com 3 grandes álbuns, os 3 primeiros álbuns dele são fabulosos. E manteve-se em alta de finais dos anos 60, a década toda de 70, mesmo nos anos 80 ainda esteve bem. Depois esteve ali um bocadinho perdido ali na década de 90 toda. Mesmo nos anos 2000, ele teve ali uma fase em que quase em 20 anos lançou muito pouca coisa. Depois, finalmente, nos últimos anos da vida dele, portanto, ele morreu penso que em 2016, nos últimos anos da vida dele lançou 3 álbuns fabulosos mesmo, mas fabulosos. Portanto, o Leonard Cohen é um daqueles casos que começou bem e acabou bem. Mesmo que ali pelo meio tenha tido ali uns percalços, mas começou excelente e acabou excelente. Assim como excelentes foram as críticas aqui ao álbum de estreia do Leonard Cohen. E, curiosamente, o Leonard Cohen, mesmo sendo canadiano, portanto, ele acabou por ter este álbum de estreia acabou por ter mais sucesso no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Portanto, ele no Reino Unido chegou à posição número 13 na tabela de vendas. Nos Estados Unidos, a melhor classificação que teve foi a posição número 83. Na lista da Rolling Stone que eu costumo referenciar dos 500 melhores álbuns de sempre, portanto ele está bem classificado, está na posição número 195 na lista mais atualizada. Também entrou no Rock and Roll Hall of Fame o Leonard Cohen em 2008. Mas este álbum é francamente bom, portanto não tem músicas más. E tenho aqui 2 das minhas músicas preferidas do Leonard Cohen. A música que abre o álbum, Suzanne, e a música que abre o lado B do álbum, So Long Marianne. Mas o álbum não tem músicas más. Não tem, aliás, os 3 primeiros álbuns do Leonard Cohen não têm músicas más. Este aqui gosto bastante, também porque este vinil que eu tenho aqui, eu tenho os 3, curiosamente tenho os 3 primeiros álbuns do Leonard Cohen em vinil, mas tudo versões diferentes. Portanto, o segundo álbum, o Songs from a Room, tenho a versão que eu tenho é uma prensagem portuguesa, a primeira prensagem, mas o som não é bom. Não gosto do som, até comentei isso com o meu amigo Miguel Monteiro, não gosto do som, fui o primeiro que tive dele, mas depois comprei o primeiro, este aqui, o álbum de estreia, e o terceiro, Songs of Love and Hate.
E tanto o primeiro como o terceiro, que são versões estrangeiras, alemãs, são fabulosas mesmo, fabulosas. É assim, o segundo que eu tenho, a versão portuguesa, parece-me, a sensação que me dá é que parece que tem um lençol a tapar as colunas, sou muito abafado e por isso o segundo não gosto tanto. Primeira recomendação de hoje, o Leonard Cohen, com o seu Songs of Leonard Cohen, álbum de 1967. Atenção, não gosto tanto do segundo, da versão que eu tenho, porque, como eu disse, os 3 primeiros álbuns dele são fabulosos, assim como os 3 últimos dele também o são, mas os 3 últimos dele tenho-os em CD. A segunda recomendação de hoje, não há aqui muito a dizer, mas eu tenho que explicar aqui um bocadinho. Não há muito a dizer porque é das bandas que eu mais trouxe aqui, discos, em vídeos, e já disse, muita gente, quem me conhece sabe bem, é a banda da minha vida, portanto não há aqui muito a dizer. Mas este aqui eu tenho que explicar aqui um bocadinho o contexto do que eu vou apresentar aqui, porque na prática isto não será o álbum de estreia deles, está bem? Mas eu passo já a explicar. Portanto, segunda recomendação de hoje, os The Cure com o seu Boys Don't Cry. E porquê que eu tenho que explicar aqui um bocadinho a situação aqui deste Boys Don't Cry dos The Cure? Porque assim, este é o álbum de estreia dos The Cure nos Estados Unidos, portanto, no continente americano, porque o álbum de estreia dos The Cure este saiu em 1980, é o Three Imaginary Boys, que é de 1979, mas não foi lançado lá fora, portanto, no continente americano. E depois em 1980, sim, finalmente foi lançado, com outro título e com uma alteração nas músicas, e que foi lançado aqui como Boys Don't Cry, que alguns sites consideram como sendo uma coletânea, mas não é uma coletânea. Isto são as músicas do primeiro álbum, saíram algumas, entraram outras, e eu pessoalmente gosto mais deste aqui, da versão americana, que também a tenho em CD. Preferi a versão americana também em CD, porque a versão original do Three Imaginary Boys não tem para mim uma música mítica da primeira fase aqui dos The Cure, que é o Killing a Nerve. Por isso eu preferi claramente aqui a versão americana. Mas isto, na teoria, pode não ser o álbum de estreia, porque este de 1980, mas eu diria que na prática será o álbum de estreia, porque isto são músicas do álbum de estreia. Saíram algumas, entraram outras, e algumas que entraram muito bem, como o Killing an Arab. É incompreensível como é que o Killing an Arab não entrou na versão original em 1979, incompreensível mesmo. As críticas aqui deste álbum foram excelentes, não completamente unânimes, mas foram muito boas mesmo. Embora o vocalista Robert Smith não goste nada aqui do primeiro álbum, ele próprio confessa que não gosta do primeiro álbum. É assim, eu como fã acérrimo dos The Cure, e como já disse várias vezes aqui, gosto mais da segunda fase dos The Cure, contrariamente a muita gente, mas gosto deste álbum. Acho que este álbum muito bem conseguido. Tem aqui músicas míticas da primeira fase dos The Cure, a começar logo com o Boys Don't Cry, 10:15 Saturday Night, Jumping Someone Else's Train e a Killing an Arab. Que assim, mais uma vez digo, não consigo perceber como é que ela não aparece na versão original do álbum de 1979. Na lista da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns de sempre, ele não está na lista mais atualizada, da de 2020, portanto saiu da lista, mas na lista anterior, na de 2000 e de 2012, ele estava na posição número 438, mas na lista mais atualizada, portanto ele saiu. E aqui neste álbum,
Os The Cure eram basicamente o Robert Smith nos vocais e na guitarra, o Lol Tolhurst na bateria e o Michael Dempsey no baixo. Embora músicas do Three Imaginary Boys de 79 tenha também o Pearl Thompson. Tal como o Leonard Cohen, os The Cure também já estão no Rock and Roll Hall of Fame, mas mais recentemente. Portanto, eles entraram no Rock and Roll Hall of Fame em 2019. E preferia também aqui esta versão, porque assim eu tive a oportunidade de comprar o Three Imaginary Boys, portanto, o oficial álbum de estreia dos The Cure, a versão europeia nova, mas preferi esta porque esta é uma prensagem alemã e eu tenho algumas dúvidas. As prensagens que eu encontrei do álbum de estreia novas eram prensagens que eu tinha algumas dúvidas da qualidade delas, portanto preferi optar por comprar aqui usado, mas em muito bom estado, e embora também tenha sido um bocadinho caro. Portanto, segunda recomendação de hoje, os The Cure com a versão americana do seu álbum de estreia, Boys Don't Cry. É assim, se os The Cure são a banda da minha vida, portanto são a minha banda número 1, eu tenho duas bandas que são as bandas que eu mais gosto. Depois gosto de muita coisa, mas basicamente resume-se, as principais são duas, são os The Cure e a terceira recomendação de hoje, aqui também com o seu álbum de estreia, os Radiohead com o seu Pablo Honey, álbum de 1993. Assim, eu já trouxe aqui vários álbuns dos Radiohead, 5 mais concretamente, portanto este é o sexto, são os 6 que eu tenho em vinil. É assim, muita gente, ainda hoje meu amigo Miguel Monteiro estava a dizer, mas o Pablo Honey não é um disco muito bom. Eu sou da opinião contrária, eu gosto bastante aqui do Pablo Honey. Gostei logo dos Radiohead de início, portanto, eu defini logo que eles seriam uma das minhas bandas de preferência logo ao segundo álbum, ao The Bands, que é o meu álbum preferido dos Radiohead. E já apresentei-o aqui logo no primeiro vídeo, portanto o The Band, eu diria que é o terceiro álbum da minha vida, a seguir ao Disintegration dos The Cure, ao August and Everything After dos Counting Crows. O terceiro é o Pablo Honey, é o The Band dos Radiohead, o The Band de 1995, e este Pablo Honey é de 1993. É assim, as críticas foram muito divididas, houve críticas a dizerem bem, houve críticas nem por isso, mas no geral até foi um álbum que teve sucesso, portanto ele chegou a número 22 na tabela de vendas da Inglaterra e a número 32 nos Estados Unidos. Também muito alavancados aqui por um single que toda a gente conhece, talvez seja o single mais marcante da carreira dos Radiohead, o Creep, e que continua a ser o single com mais sucesso comercial da carreira dos Radiohead, naquele que é considerado por muita gente, e repito, não por mim, mas por muita gente, o pior álbum dos Radiohead. Eu respeito, mas sinceramente não concordo. Obviamente este Pablo Honey não aparece na lista dos 500 melhores álbuns de sempre para a Rolling Stone, mas eles têm 5 álbuns nessa lista dos 500 melhores álbuns de sempre. E também entraram no Rock and Roll Hall of Fame no mesmo ano que os The Cure, portanto não deixa de ser uma coincidência. As duas bandas da minha vida foram induzidas no Rock and Roll Hall of Fame no mesmo ano, portanto em 2019. Eu pessoalmente gosto muito aqui, eu compreendo que as pessoas achem que talvez seja o pior álbum dos Radiohead, mas tem aqui músicas que eu gosto francamente muito.
E não sendo um álbum tão coeso como qualquer outro álbum dos Radiohead, e aí percebo porque é que dizem que este é o pior, talvez seja por isso, não é um álbum tão coeso, mas tem aqui grandes músicas, não é só o Creep. Eu, por exemplo, se tivesse que escolher, fazer uma coletânea das melhores músicas dos Radiohead, teria aqui logo três: o Creep, o Thinking About You e o Lurgy, que são músicas, e não são músicas que eu gosto, são músicas que eu adoro mesmo. Por isso, eu não posso colocar este como o pior álbum da carreira dos Radiohead. Não posso mesmo. E eles têm uma carreira que dispensa apresentações, não tem um álbum mau, mesmo que muita gente considere este aqui como o seu pior álbum, não é um álbum mau, ninguém o considera um álbum mau. E para mim os Radiohead só não são a maior banda da música porque eles não quiseram mesmo, não quiseram. Portanto, eles, contrariamente aos Coldplay e a muitos, mesmo artistas a solo, Ed Sheeran, eles não quiseram entrar aí pelo caminho do mainstream, e bem, porque hoje em dia é de todo impensável ouvir um álbum, quer do Ed Sheeran, quer dos Coldplay, porque aquilo é música mesmo para vender discos e para atingir tops, e os Radiohead não querem isso, e bem. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Radiohead com o seu álbum de estreia, Pablo Honey, álbum de 1993. A quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, é um álbum de uma artista que é provavelmente a artista que eu tenho ouvido mais nestes últimos tempos. E é uma artista que também já não está entre nós, e curiosamente este álbum também não teve sucesso comercial nenhum, mas contrariamente ali ao Pablo Honey dos Radiohead, teve críticas fabulosas mesmo, fabulosas. Mas vendas, repito, péssimas mesmo, péssimas, quase nulas. Portanto, quarta recomendação de hoje, a Nico com o seu álbum de estreia, Chelsea Girl. Álbum de 1967, é assim, do mesmo ano com o Leonard Cohen, embora assim, este meu CD diga que é de 1966. Eu não percebo muito isso, porque ele, na teoria, pesquisei tudo, ele é de 1967, é do mesmo ano do álbum de estreia dos Velvet Underground, em que ela participa. Tanto é que ele chama-se Velvet Underground and Nico. Este saiu no mesmo ano que o álbum de estreia dos Velvet Underground. Por isso não percebo porque é que o meu CD diz que é de 1966. Mas eu, como disse, a Nico é a artista que eu tenho ouvido mais recentemente. E assim, eu conheço a Nico já há muitos anos, mas nunca me tinha aprofundado verdadeiramente na Nico, embora já tivesse este CD aqui há muito tempo, mesmo há muitos anos, e tenho também uma coletânea dela em CD, em vinil. Curiosamente tenho desde esta semana o meu primeiro vinil da Nico, e queria muito, mas muito mesmo ter aqui este Chelsea Girl, o álbum de estreia dela em vinil, mas é todo impossível. Mesmo novo, preços exorbitantes, um disco usado não há muitos, discos da época dela, originais da altura do lançamento do álbum, há muito poucos à venda e a preços exorbitantes. O melhor que eu consegui foi a 65€, e eu acho isso um absurdo, dar esse valor aqui por um disco, mas quem sabe não os darei, mas acho um exagero. Este álbum é considerado uma mistura de folk com pop barroco, e teve aqui a participação de 3 elementos também dos Velvet Underground. E é um álbum curioso, porque assim, ele não tem bateria e não tem baixo. Portanto, não tem bateria nem tem baixo. Tem, por vezes, 2 guitarras
e quando não tem as duas guitarras quando não tem a segunda guitarra tem o teclado. Mas é um álbum brilhante mesmo, brilhante. É assim, ele começa logo aqui com uma música fabulosa, The Fairest of the Seasons. Depois tem a minha música preferida dela, These Days, que o meu amigo brasileiro Vitor Waitel também adora e também é a preferida dele, Chelsea Girls, e acaba aqui com uma música divinal, Eulogy to Lenny Bruce. Portanto, esta música até foi escrita pelo Tim Hardin, que é um cantautor que eu também gosto muito, mas infelizmente não tenho nenhum álbum dele. Tenho coletâneas, mas não tenho nenhum álbum dele. Mas também houve aqui uma música escrita pelo Bob Dylan e outras músicas que também foram escritas por outros artistas, nomeadamente pelo Lou Reed dos Velvet Underground, John Cale também dos Velvet Underground, e um outro que também escreveu foi o Jackson Browne. Tá bem? Mas ela teve aqui uma ajuda muito boa. Este álbum tem um resultado final excelente mesmo, excelente. E eu gostaria muito de o ter em vinil, porque assim, eu não entendo. Agora tenho um vinil dela, mas é um vinil ao vivo. Não tendo nada de estúdio em vinil dela, tenho uma coletânea que também comprei há coisa do mês, da Nico e dos Velvet Underground, que tem músicas dos Velvet Underground e tem músicas da Nico. É assim, por exemplo, esta última música, Eulogy to Lenny Bruce, em vinil, eu acho que nunca nenhuma música me bateu como esta música em vinil. É uma separação de canais fabulosa mesmo, e no CD não tenho essa sensação. É uma música que eu gosto muito, mas no CD não me bateu da mesma forma que no vinil. Portanto, eu conheço-me e sei que um dia acabarei por ceder e acabarei por comprar o álbum de estreia da Nico em vinil. Portanto, quarta recomendação de hoje, a Nico com o seu Chelsea Girl. A quinta e última recomendação de hoje é de um artista, não se pode dizer que seja um artista que eu gosto muito. É um artista que eu gosto, mas não é daqueles que eu idolatro. Porquê? Porque a ideia que eu tenho do artista é que ele é um artista bipolar. Bipolar na qualidade dos seus álbuns. Os dois primeiros álbuns dele são fabulosos, este que eu vou apresentar aqui hoje e o segundo, e depois disso alterna álbuns muito bons com álbuns péssimos, mas é que não há aqui mesmo meio termo, é muito bons ou péssimos. E de modo que é um artista que eu tenho em vinil, nem tenho nada dele, tudo que tenho é em CD, mas tenho aí uns 6 ou 7 CDs dele, de álbuns, mas este álbum de estreia e o segundo são os meus preferidos. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, o Ryan Adams com o seu álbum de estreia de 2000, Heartbreaker. É assim, o Ryan Adams é um artista que começou logo em grande aqui com o Heartbreaker. Há quem considere esta a obra-prima dele, há quem considere o segundo, que eu também gosto muito, o Gold, como a sua obra-prima. E para mim é difícil responder. Talvez seja mesmo, eu diria que 51% da minha preferência iriam para este Heartbreaker e 49% para o segundo, para o Gold. Mas respeito, e o segundo, o Gold, até acabou por ter mais sucesso comercial do que este aqui, mas tanto um como o outro tiveram críticas fabulosas mesmo, fabulosas. Isto aqui é considerado um álbum de country alternativo, mas é muito variado, é um álbum muito intimista. Ele foi gravado, ele tinha-se acabado de separar de uma namorada na altura, e nota-se bem aqui neste álbum. É um álbum como se costuma dizer, de fazer chorar as pedras da calçada.
E ele é referenciado muitas vezes em listas e em livros. E, por exemplo, há um livro que eu gosto muito, que é 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, e este Heartbreaker está lá. E o Gold, o segundo, penso que também está. Tenho quase a certeza que também está. Mas depois disso é como digo, ele tem álbuns francamente bons. Ele tem um ao vivo também que eu adoro. Mas depois tem álbuns que péssimos mesmo, péssimos, é que nem se podem dizer que são medianos, no meu gosto pessoal são péssimos, mas ele depois consegue fazer coisas brilhantes. Ele tem um álbum de cover, que é um cover só, o álbum é todo um álbum de covers de um álbum completo da Taylor Swift, o álbum chama-se 1989, fabuloso mesmo. Eu não comprei porque aquilo são covers da Taylor Swift e isso não compraria, mas as críticas são fabulosas e eu ouvi assim por alto o álbum. Aquilo de facto é muito bom. Ele tem uma cover num CD que eu tenho, num outro álbum dele, do Wonderwall dos Oasis. Uma coisa brilhante mesmo, é das melhores covers que eu já ouvi até hoje. Eu comparo aquilo quase à cover que o Jeff Buckley fez do Hallelujah, do Leonard Cohen. São das poucas covers que eu considero que acabaram por ficar melhores que os originais, embora o Wonderwall dos Oasis para mim é uma música perfeita, para mim é das músicas pop mais perfeitas de sempre, mas a versão que o Ryan Adams fez do Wonderwall é muito intimista, não tem nada a ver com a dos Oasis, é fabulosa mesmo. Portanto, o Ryan Adams é capaz mesmo, quando quer, é mesmo capaz do melhor mesmo, e se ele fosse mais consistente, era um gênio mesmo, um gênio na música. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, o Ryan Adams com o seu fabuloso álbum de estreia, Heartbreaker. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.